Bom dia! É bom dia porque agora é de manhã, então, bom dia. Bom, hoje nós vamos discutir o último grande passo do nosso curso de modelo multinível, que é trabalhar com modelos de variância complexa. Esse tipo de abordagem, ele dá aos modelos multinível, uma flexibilidade e uma utilidade muito maior. A gente, com essa alternativa, se livra daquela restrição de homogeneidade da variância que tantas vezes a gente acabou se encontrando com esse problema e ficava naquela coisa. Bom, o que eu faço? Faço uma transformação na variável? Piora a interpretabilidade. Como é que eu lido com isso? Deixo assim e fico com um modelo que eu sei que está mal ajustado? Então nós vamos ver que essa abordagem de modelo multinível nos permite lidar com a questão da heterossedasticidade de uma maneira super elegante, de uma maneira super flexível e nos permite, inclusive, focalizar em perguntas de pesquisa que de outra forma ficam muito difíceis. Eu posso, por exemplo, ter como pergunta de pesquisa uma questão ligada à variância e não ligada à média. Então, por exemplo, eu posso olhar no contexto de estudo de desempenho escolar, eu posso comparar diferentes tipos de escola em relação à variabilidade do desempenho dos alunos e não em relação à média do desempenho. É uma questão importante, muitas vezes, que a gente tenha escolas com variabilidade próxima, ou seja, que não exista uma diferença muito maior entre os alunos em um tipo de escola comparado com outro tipo de escola. A gente pode pensar nessas características como escolas grandes comparadas com escolas pequenas. A gente pode comparar escolas que só aceitam meninos e escolas que só aceitam meninas, coisa que está fora de moda. E em outros países, uma questão importante é a questão da religião. Então, existem escolas que são específicas de um determinado grupo religioso, uma escola católica, uma escola muçulmana, e escolas que são abertas para todas as fés e que colocam junto crianças de diferentes religiões. Então, veja que eu posso estar preocupado, nesse momento, se um determinado tipo de escola tem uma variabilidade no desempenho muito maior do que outro tipo de escola. Porque eu gostaria que, além de um bom desempenho médio, eu gostaria que as escolas tivessem uma variabilidade baixa no desempenho. Eu quero conseguir que todos os alunos tenham um desempenho mais ou menos parecido. É claro, sempre vai haver variabilidade, mas o meu intuito, como planejador de escolas, é reduzir essa variabilidade ao máximo. Esse exemplo não vale para o exercício da semana. Bom, então vamos lá. E vamos ver que, com um pouco de paciência, essa questão de modelar a variância não é nem tão complexa assim. Então vamos começar relembrando como é que é a estrutura dos nossos modelos multinível até agora. A gente tem trabalhado sempre com modelos de variância simples, ou o que a gente já chamou de modelos de componentes da variância. Eu tenho um termo de variância para cada nível e esse termo é fixo, ou seja, eu ainda estou assumindo que dentro de cada um dos níveis a variância é constante. Então, eu tenho aqui um exemplo do modelo de 3 níveis, eu tenho lá a variância do nível 1, do meu resíduo E e JK, eu chamo de sigma2E. A variância do nível 2,
do termo do resíduo UJK, eu chamo de sigma 2U, e a variância do nível 3, que eu chamo o resíduo de VK, sigma 2V. Então, isso é o que a gente vem trabalhando. Quer dizer, para cada nível, um termo fixo de variância, a variância total é simplesmente a soma desses três termos, e por isso, componentes da variância. Mas veja que eu posso, no contexto desses modelos multinível, modelar a variância em função de variáveis explanatórias. E eu vou chamar a atenção de vocês várias vezes que o que nós estamos fazendo agora na parte aleatória do modelo, o que nós estamos fazendo agora com a variância de um determinado nível, é uma coisa essencialmente semelhante àquilo que a gente vem fazendo em modelagem para a parte fixa do modelo, em que a gente modela a média, em que a gente modela a probabilidade de ocorrência de um desfecho binário. Agora nós vamos trabalhar em modelar a variância. Nós vamos dizer, olha, a variabilidade, né, do resíduo nesse nível depende de preditores, tal e qual. Então, como é que eu escrevo isso? Eu vou escrever a variabilidade. Eu tenho aqui um exemplo de 2 níveis. De cada um dos níveis, né, é uma notação um pouquinho mais sofisticada essa, né? Mas basicamente eu estou dizendo que o meu UJ, né, vai ser escrito agora como uma soma de termos, né, que é o UHJ, que multiplica um ZHJ, ou seja, um preditor Z, uma variável Z, e isso vira uma equação linear. No nível 1, exatamente a mesma coisa. Então, a equação escrita desse jeito aqui é um pouquinho mais fácil da gente entender. Aquela é uma notação mais genérica, mais geral, né, que para livro e tal é mais conveniente. Mas veja, nós estamos agora então destrinchando o termo de erro, e eu peguei aqui o erro do nível 1, o resíduo do nível 1, podia ser qualquer um dos níveis, dá na mesma, vai trocar só as letrinhas. Então eu estou pegando aqui o meu resíduo do nível 1, de um modelo de 2 níveis, é o meu E e J, e estou quebrando ele em pedaços, veja, usando uma equação linear. Então eu tenho o E0 e J, que é, né, como o nosso intercepto, o nosso conhecido alfa do modelo de regressão da parte fixa. Então eu tenho um E0 e J, que é um intercepto, mais um E1 e J, que multiplica um preditor Z1. Então isso é equivalente, esse E1 e J, ao que seria o meu beta 1 do modelo de regressão lá, quando eu estou trabalhando na parte fixa, mais um E2 e J, que multiplica Z2, um outro preditor. Então veja que eu posso fazer a variância do meu nível 1 depender de preditores, da mesma forma que a gente faz a média do desfecho depender de preditores. Então, eu vou escrever a minha equação linear que descreve o comportamento da variabilidade do resíduo desse jeito. Então, se eu tiver um modelo em que eu tenho uma variável, um preditor na parte fixa e um preditor na parte aleatória, na verdade esse preditor aqui é o mesmo, né? Eu vou ter um modelo que é um alfa mais um beta 1 x e j, um preditor de nível 1, mais o uj, que é o resíduo do nível 2, mais esse E0ij mais E1 ijx, que é o resíduo do nível 1, né, escrito já nos seus dois pedaços, um intercepto e um termo que depende de x. E eu posso reescrever essa equação, né, já que o x repete, cai lá, eu posso botar o x em evidência e escrever a equação de forma que o meu x aparece uma vez só.
Então eu vou ter um alfa mais um beta 1 mais um E1 IJ que multiplica x. Então veja que o beta 1 é o meu parâmetro, o meu coeficiente da parte fixa do modelo, e o meu E1 é o coeficiente da parte aleatória do modelo. Os dois multiplicando, os dois ligados a esse preditor x. E aí sobra lá como termos de resíduo o UJ e o E0IJ, né, que é o intercepto dessa expressão que agora descreve o comportamento do resíduo de nível 1. Tá? Então, respira, para, né, dá uma pausa no vídeo, repete isso na cabeça. Não é complicado. Veja, eu estou repetindo na parte aleatória do modelo aquilo que a gente vem fazendo em modelagem com a parte fixa do modelo desde a primeira aula. Tá? Então vamos em frente. Nós vamos trabalhar com um exemplo que é uma análise muito simples, né, de tipo curva de crescimento. Então eu tenho peso de crianças que fizeram avaliação antropométrica repetida dos 3 aos 36 meses, crianças que frequentam creches. Então o meu desfecho é o peso e eu tenho repetidas avaliações de uma mesma criança, que é o meu nível 1. Então cada medida é uma observação do nível 1. Essas medidas foram realizadas em crianças, né, é o primeiro nível do meu agrupamento, é o nível 2. E essas crianças frequentavam creches, então eu tenho um terceiro nível de agrupamento, que é a creche. A gente sabe que a variabilidade do peso aumenta com a idade. Então nós vamos usar os nossos modelos multinível para explorar e modelar isso. Então, vamos fazer um ajuste primeiro, tá, com variância simples. Como é que eu sei isso? Eu tenho aqui a minha variável do nível 1, do nível 1, do nível 2 e do nível 3, aqui 3 estimativas de variância, né, fixas, né, caracterizando aquele meu modelo de componentes da variância. O meu preditor nesse modelo é a idade, então eu estou vendo, né, com um coeficiente de 0,22, que a cada mês que passa eu tenho, em média, um acréscimo de 0,22 quilos no peso da criança, e que o grosso da variabilidade, isso é uma coisa interessante nesse tipo de modelo de medida repetida, o grosso da variabilidade fica aqui no nível 2, que é a variabilidade entre crianças, né? É a variabilidade que existe de peso, em média, de uma criança para outra. Muito maior do que a variabilidade que existe de uma medida para outra das crianças, embora elas estejam crescendo, e tudo isso muito maior do que a variabilidade que existe entre as creches, em média, né? A variabilidade da creche, na verdade, é muito pequena, e se a gente fosse fazer um teste formal disso, provavelmente essa variabilidade da creche não seria significante. Veja lá, tem uma estimativa de 0,10 com um erro padrão de 0,18, né? 0,010 com erro padrão de 0,018. Ou seja, o erro padrão é maior do que a estimativa, essa variabilidade nível 3 provavelmente não é nem significante, mas nós não vamos nos deter nisso. Bom, a gente desconfia então que o crescimento não é linear. Então nós estamos primeiro falando do desfecho da média de peso. A gente desconfia também que a variabilidade aumenta com a idade. Então, primeiro passo, nós vamos olhar o gráfico dos resíduos e vamos olhar aqui resíduo de nível 1 para ver o que está acontecendo com o resíduo desse modelo, comparando, né, olhando como é que isso está indo, mudando com a idade. E a gente tem, olhando aí no gráfico, né, nesse sentido, a linha de alisamento
low S. Ajuda muito o olho, né? Porque a gente olhando sem essa linha, não diria que tem algum tipo de curvatura, né? Muito sutil. Mas a linha ajuda a sugerir que existe uma curvatura. Aí, então, nós vamos incluir no nosso modelo um termo quadrático para a idade. A gente poderia usar a nossa estratégia de polinômios fracionais para escolher o melhor ajuste não linear para peso com relação à idade, mas aqui nós vamos ser pragmáticos. Nós vamos simplesmente colocar um termo quadrático para dar conta dessa falta de linearidade na associação. Está lá o termo quadrático, né? Idade da medida 2 aqui, um coeficiente bem pequeno, menos 0,002, mas a gente olha aqui o valor P, sabemos que esse não é o melhor teste, mas com um P de praticamente zero, né? Um Z de menos 12, essa variável claramente é importante no modelo. Então nós temos agora um ajuste com um termo quadrático, que o gráfico mostra ali uma curva que na verdade é muito leve, né? É uma curvatura bem suave, quer dizer, nessa faixa de idade nós estamos vendo um crescimento que é quase linear. Nós vamos então comparar esses modelos usando o teste da razão de verossimilhanças, ajustamos com o modelo quadrático, com o termo quadrático, guardamos o valor da log verossimilhança, ajustamos sem o modelo quadrático e fazemos o teste. Então, nós temos aqui um teste, né, altamente significante e o gráfico mostra, né, esse ajuste com uma curvatura muito suave, né, um ganho de peso ao longo dessa faixa de idade aí de 3 a 36 meses, que é quase linear, né? Então veja, resíduos antes, resíduos depois. Então eu tenho, né, um pequeno ganho aqui e aquela sugestão de curvatura que aparecia. O resíduo agora praticamente sumiu, né? Eu tenho lá a minha linha de alisamento dos resíduos, né, praticamente horizontal e praticamente uma reta. Bom, e a nossa variância do modelo, como é que está se comportando? Esse gráfico, né, que não é um gráfico exatamente das retas ajustadas para cada uma das crianças da amostra, mas é um gráfico que rapidamente nos dá uma ideia do que é que está acontecendo com os valores observados. Então esse gráfico, né, a linha vermelha, né, dá ali a posição do nosso ajuste, sugerindo de novo, né, aquela leve curvatura, mas as retas claramente começam, né, mais próximas e vão se espalhando, confirmando aquela suspeita de que a variabilidade do peso, né, aumenta com a idade. Bom, como é então que a gente vai trabalhar com isso? Usar a variância complexa. Bom, se a variância aumenta com a idade, eu vou, no meu modelo, incluir explicitamente essa dependência da variância com relação à idade. E vou escrever, então, o resíduo do nível 2, o meu UJK, como um U0JK mais um pedaço que depende da idade, um U1JK, que multiplica idade da medida, que é IJK, porque é uma medida de nível 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, criança J, creche K, né, letrinhas, então, identificando cada nível, né, da minha hierarquia de dados. Veja que na hora que eu quero saber, então, qual é a minha variância total do nível 2,
aqui aparece um pouco da tal complicação da variância complexa. Porque a variância de uma soma, veja lá, a variância do UJK, que é, né, uma soma de dois termos, a variância do UJK é a variância do U0JK mais a variância do U1JK, que multiplica Z, mais duas vezes a covariância entre o U0 e o U1Z1. Isso é uma propriedade da variância, que a variância de uma soma é a variância do primeiro termo mais a variância do segundo termo mais duas vezes a covariância entre o primeiro e o segundo termo. A gente continua, né, abrindo essa equação. Então, eu tenho lá a variância do U0JK. A variância de um produto, veja, o Z é uma coisa fixa, é uma medida que eu tenho, não é uma variável aleatória. Então, a variância do U1 vai ficar o Z1 ao quadrado, ele sai lá de dentro do termo da variância, Z1 ao quadrado, que multiplica a variância do U1JK. Mais duas vezes o Z sai de lá de novo, só que agora não é ao quadrado, porque é um termo de covariância, não é um termo de variância. Duas vezes o Z1, que multiplica a covariância entre o U0 e o U1. E no final das contas nós temos então, trocando esses termos, variância disso, variância daquilo, pelo nome que a gente vem dando a essas variâncias, o σ2U0 mais o Z21 σ2U1 mais duas vezes o Z1 que multiplica o σU01, que é o termo de covariância. Escrevendo dessa forma nos ajuda, por quê? Porque o que o Stata vai estimar para nós são esses três termos, o σ2U0, o σ2U1 e o σU01. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. De novo, respira fundo, mantenha calma. A coisa fica um pouco complicada, mas não é nada impossível. Então, vamos olhar essas variâncias do nível 2 e depois nós vamos testar isso. Então, olha, está aqui o meu σ2U0, é aquele termo do intercepto da expressão que o Stata apresenta ali como, né, a variância do cons, do intercepto. Tá? O σ2U1 é a variância ligada à idade da medida. É a variância, né, do termo que é ligado ao preditor. E, por fim, a covariância entre o termo da idade da medida e o intercepto, que é o nosso σU01. Então, estão aí os três termos que a gente apresentou no slide anterior. Então, aqui os termos estimados para nós. Vamos fazer o teste da razão de verossimilhanças do mesmo jeito de sempre. Eu ajusto o modelo com os dois termos de variância adicionais do nível 2, guardo a verossimilhança, ajusto o modelo sem os termos e faço o teste. No slide anterior, se vocês prestaram atenção, vocês notaram que tem uma opção Cov Unstructured adicionada no comando. Isso faz com que os dois termos, σ2U1 e o σU01, sejam incluídos no modelo, porque eu não estou colocando nenhuma restrição com relação à
variância do nível 2. Então, eu tenho a variância do intercepto, a variância do termo, né, da idade e a covariância entre esses dois termos. E eu posso calcular a variância total do nível 2 fazendo a conta que está mostrada ali a partir dos valores preditos. Então, 1,29 mais 0,0029 vezes a idade ao quadrado, menos 2 vezes 0,0267 vezes a idade. E essa é a equação que me dá a variância do nível 2. E o gráfico mostra como é que é essa variância. Então, veja que ela começa e não aumenta muito até os 10 meses, e a partir dali a variância começa a aumentar né, aumenta rapidamente. E aqui temos, então, o teste da variância complexa. Então, nós temos aí de novo um teste altamente significante e indicando, né, que esse termo de variância que foi incluído no modelo é importante e que faz com que o modelo se ajuste melhor. Nós podemos testar se o termo de covariância, né, entre o intercepto e a idade é zero ou não. Se eu tirar a opção Covariance, Covariance Unstructured, o Stata assume que existe independência entre os dois termos de variância. E ele retira do modelo esse termo e ajusta o modelo só com os dois termos de variância. A gente faz esse teste, né? Vocês têm o banco, podem fazer isso, e olharem os resultados todos. E o teste é significante, um Q quadrado de 13 e qualquer coisa, um P de 0,0002, indicando que esse termo de covariância não é desprezível. Finalmente, nós vamos olhar como é que a gente pode comparar diferenças de variabilidade entre dois grupos, em vez de olhar a dependência da variância com relação a uma variável contínua. A pergunta agora é, será que a variabilidade entre medidas, ou seja, a variabilidade nível 1, é diferente entre os meninos e as meninas? Então, nós estamos vendo se existe alguma heterocidasticidade, né, ou alguma, né, heterogeneidade de variância no nível 1 e se isso depende do sexo dessas crianças. Nós ajustamos o modelo, a variabilidade do nível 1 ela pode ser modelada usando essa opção Residuals no final do comando, né? Então eu tenho aqui, eu estou dizendo que esses resíduos são independentes e dependem do sexo. Isso vai fazer que o meu modelo aqui na variabilidade do nível 1 apresente duas estimativas de variância. A variância entre medidas para os meninos e a variância entre medidas para as meninas. Eu tenho dois números diferentes, mas próximos, e eu posso fazer o meu teste da razão de verossimilhança da mesma forma que antes. E eu tenho aqui, então, o Q quadrado com um grau de liberdade de apenas 1,8, né, indicando que, né, não existe evidência de que haja uma variabilidade diferente entre meninos e meninas. Algumas observações finais de quando a gente está trabalhando na parte aleatória do modelo. Veja que a variância é um valor que só pode ser positivo. Então, o intervalo de confiança da variância vai sempre ser, né, de números positivos, mesmo que sejam
números muito pequenos. Então, se a gente olhar, né, nesse resultado, a variância do nível 3 da creche, veja que nós temos lá uma estimativa de variância muito pequena, né, praticamente já zerada a variância do nível 3, ou seja, eu não estou observando diferenças entre as médias de peso em nível de creche. O erro padrão, veja, é maior do que a própria estimativa da variância, mas o intervalo de confiança não vai incluir o zero. Então, veja, ele começa lá em 9,3 vezes 10 a menos 6, ou seja, 0,0006 vezes, né? Até vir algum número. Então, veja, não dá para tentar olhar o intervalo de confiança. Inclui o zero, então a variância não é diferente de zero. Não, esse intervalo de confiança da variância nunca vai incluir o zero. Então nós vamos ter que nos guiar pelos testes, né? Pelo teste, preferencialmente pelo teste da razão de máxima verossimilhança. É diferente da medida de covariância, que pode ser zero, né? Uma covariância zero indica independência entre os dois termos que estão sendo avaliados. Então, quando a gente olha aqui, né, a linha da covariância entre o intercepto e a idade, o termo de idade da medida da variabilidade do nível 2, a gente vê uma covariância negativa, né? Nós já fizemos o teste e vimos que esse coeficiente é significante no modelo. E o intervalo de confiança está lá, esse não inclui o zero. Esse poderia incluir o zero, mas não inclui. Enfim, né? Tem uma série de especificidades, aí, de peculiaridades nessa modelagem da parte aleatória do modelo, mas é uma estratégia extremamente poderosa, extremamente interessante, que nos permite tanto resolver problemas de heterossedasticidade, que nesse exemplo de curva de crescimento, né, é a regra, e também nos permite responder perguntas que sejam, né, ligadas diretamente à variância. No sentido de, bom, será então que o desempenho escolar numa escola tal tipo tem mais variabilidade do que escola do outro tipo? E veja que, se vocês pararem para pensar um pouco, esse tipo de pergunta, né, esse questionamento, poderia se aplicar, nunca é feito, mas ele poderia se aplicar e seriam perguntas muito interessantes em coisas ligadas à área da saúde. Então, vocês ficam aí então com o desafio de parar e pensar que perguntas de pesquisa ligadas à variância seriam importantes e relevantes dentro da área de saúde. Resumindo a nossa conversa, esse nosso exemplo, nós vimos que o peso aumenta com a idade, que é o esperado, o termo quadrático é significativo, mas o nosso gráfico, agora aqui com as marquinhas dos intervalos de confiança de cada estimativa para cada idade específica, né, isso disfarça um pouco a curvatura, que é muito suave, e a gente olha e vê praticamente uma reta. Né? Então, nessa faixa etária, o que a gente vê é que o crescimento é muito perto de um crescimento linear, conforme muda a idade. A variância do nível 2, nós vimos que também aumenta com a idade. A variância do nível 1 não é diferente entre meninos e meninas. E veja, podemos modelar a variância da mesma forma como a gente faz com a parte fixa do modelo. A gente teria aí outras coisas para olhar, tanto do ponto de vista da variância como do ponto de vista da parte fixa. A gente não explorou, por exemplo, diferenças em relação ao sexo. A gente poderia olhar, né, como é que funciona essa coisa do peso aumentando com a idade, né, separando meninos e meninas. Fica aí a ideia
para vocês brincarem com os dados. E é isso, eu agradeço a atenção, essa é a nossa última grande aula do curso e vamos discutir, né, esses detalhes dessa abordagem na nossa próxima sessão ao vivo de discussão. Boas modelagens, divirtam-se e até!